que de fato se afundaram e tiveram até que se tornar SAF, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco aí se tornando. A condição do que o Flamengo, a condição entrou, era uma condição que poderia chegar nesse caos, de ter a ponto de ser vendido, ou era realmente um clube que era só questão de gerir, de trazer boas receitas e diminuir dívidas? Pois é, nós encontramos o Flamengo numa situação muito difícil, né? Mas você com competência, com integridade, você sabendo fazer as coisas, com transparência, era possível, né? Agora, com muito sacrifício, era possível virar o jogo, como foi virado. E na época, não é que não existisse SAF, SAF sempre existiu, né? Você sempre teve clubes, a legislação sempre permitiu que um clube de futebol fosse uma sociedade anônima. Só que essa recente lei da SAF, ela deu algumas condições, por exemplo, o regime tributário passou a ser mais favorecido para o clube que se transforma em sociedade anônima. Antes não, era uma empresa, né, uma empresa como outra qualquer, uma sociedade anônima como outra qualquer, com a alíquota de imposto também igual a de todas as outras empresas. O clube tradicional já podia virar SAF antes? Poderia. Só que a partir dessa lei, né, que foi, vamos dizer, sancionada agora, se eu não me engano, em 2020, né? Foi a partir do momento de... Quando o Maia era do Senado. Isso, o Maia não, o Maia Era o Maia, que é o Botafogo, não? O Botafogo? É da Câmara, né? Da Câmara. Da Câmara, isso aí. Mas esse foi um projeto do atual presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco. Antes tinha um projeto, né, na Câmara que tinha envolvimento do Rodrigo Maia, sim, do deputado Pedro Paulo e tal, isso. Mas que era um projeto que não... eu diria assim que eu não gostava muito porque ele obrigava os clubes a se transformarem em sociedades anônimas, né? Eu acho que isso deve ser uma opção, porém não deve ser obrigatório, né? Mas depois, né, esse projeto foi, vamos dizer, adaptado, né, pelo Senado e depois, quando virou lei, já não tinha mais essa obrigatoriedade. Claro, eu acho que o projeto teve coisas positivas, né, poderia ter sido melhor. Eu acho até que o Botafogo poderia ter sido vendido por um valor maior se o investidor tivesse, vamos dizer, mais segurança, né, jurídica, econômica, né? Isso vale para o Vasco, para o Cruzeiro, principalmente para o Cruzeiro, né? Mas, de qualquer maneira, antes da lei, dificilmente os clubes encontrariam um investidor que tivesse disposto a colocar a grana ali e assumir o clube. O senhor chegou a cogitar essa possibilidade para o Flamengo? Não, primeiro porque... Não, até hoje eu não cogitei, eu como torcedor, né? Eu não sou mais dirigente, né? Mas eu não defendo que o Flamengo se transforme em SAF, mesmo hoje, né? E na época, mesmo com as dificuldades, a gente entendia que a gente conseguiria virar o jogo mesmo o Flamengo sendo um clube associativo. O que eu dizia é o seguinte: o Flamengo é um clube associativo, mas ele tem, por obrigação, ele tem que ser gerido com a eficiência da melhor empresa privada e com a transparência da melhor empresa pública. E foi isso que nós fizemos. Ô, Bandeira, falando como ignorante, assim, que não entende, o Flamengo, assim, é um clube de massa. A gente sabe que é a maior torcida do Brasil. E então, assim, isso facilitou para esse processo? Você enxerga outros clubes como Botafogo, Vasco, Cruzeiro, poderiam também passar por esse processo sem precisar da SAF? Ele tinha fundado o Profut, né? Algo parecido com isso, né? Na época, né? Não, o Profut foi um mecanismo de refinanciamento de dívidas com obrigatoriedade de implementação de medidas de governança. Isso. Né? Então, isso realmente foi que ajudaria também diretamente. Não, isso foi um gol de placa que eu reputo isso um gol de placa e foi uma medida essencial para que o Flamengo pudesse, vamos dizer, resolver o problema da sua dívida, né? E agora isso não tem nada a ver com SAF. Entendi. Tá? O que você perguntou é se o fato do Flamengo ter uma torcida... um clube de massa, atrair mais marcas, atrair mais interesse. Não, é claro que quanto mais torcedor, o maior patrimônio que um clube tem é a sua torcida, né? O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco sempre tiveram um patrimônio líquido negativo. Não sei se vocês têm noção assim, né? Se vocês têm informação assim financeira,
né? Sabe o que é patrimônio líquido negativo, né? Quando tudo que você deve supera em muito aquilo que você tem. Caramba. Né? Então, quando uma empresa tem um patrimônio líquido negativo, ela está na iminência de quebrar. Né? E por que os clubes sempre tiveram patrimônio líquido negativo e nunca quebraram? Porque os clubes têm um ativo, um ativo intangível que vale muito mais do que tudo aquilo que está imobilizado, né? Centro de treinamento, estádio, né? Atletas, que é a sua torcida. E a torcida não está no balanço. Você vai procurar lá no balanço do Botafogo, vai dizer, cadê a torcida aqui? Não tem. Né? Porque isso não é um ativo, vamos dizer, tradicional. Né? Mas é o que garante ao Botafogo, ao Flamengo, ao Fluminense, ao Vasco, a sua sobrevivência, porque ele é um ativo que propicia que o clube tenha receitas. Né? Então, um clube que tem 40 milhões de torcedores, ele tem, ainda que ele deva um caminhão de dinheiro, ele tem possibilidade de ter receitas, né, de sócio-torcedor, de bilheteria, de patrocínio, né, de direitos de transmissão, né, que um clube que não tem torcida não teria. Não, então, né? então, mas você acredita que Botafogo, Vasco e Cruzeiro conseguiriam sair? Aí vai depender do tamanho da dívida, do perfil da dívida. Né? Acho que hoje o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, lá atrás, quando a gente começou a trabalhar no Flamengo, em 2013, com toda certeza eles teriam condição de sair. São 3 clubes que têm muita torcida. Né? Sendo que o Botafogo e o Vasco têm uma vantagem ainda sobre o Cruzeiro, que eles têm torcida no Brasil inteiro. Os clubes cariocas, todos têm torcida no Brasil inteiro. Isso é um ativo também que muitas vezes não é suficientemente valorizado. Então, eu acho que sim. Tá? E o Flamengo partiu para isso exatamente porque a gente tinha 40 milhões de torcedores. Né? Não existe nada mais fiel do que um torcedor. Né? Então, o torcedor do clube é aquele cara que não muda de jeito nenhum, né? Você pode mudar de tudo, né? Você muda de mulher, você muda de universidade, de emprego, né? Sexo, hoje se muda até de sexo e tal. Mas se você mudar de clube, vão dizer que você é um canalha. Verdade, verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, os caras não têm caráter. Vira Os caras não casaca, têm caráter. Ô, Bandeira. Então, aí, só complementando, isso faz com que aquele ativo que você tem, você possa usar porque qualquer empresa que se associa a um clube que tem 40 milhões, que tem 30, que tem 20 milhões de torcedores, isso daí é uma vantagem muito grande, porque é uma empresa que sabe que vai ter aquele público assim, extremamente fiel. Então, se você pega um clube que tem uma torcida muito grande e você age com honestidade, você age com integridade, você age com competência, você age com transparência, ele tem tudo para decolar. E foi isso que a gente fez no Flamengo.